Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Fernanda, sou professora de japonês, já dou aula de japonês aí há uns longos 8 anos. Sou formada em letras, português e japonês pela UFRJ e bem criei esse canal para, claro, né, não só ensinar japonês, mas divulgar o meu trabalho, assim como eu também divulgo lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui depois para vocês verem direitinho qual é a arroba e seguir lá, tá bom? Esse vídeo, ele é um vídeo sobre um desafio de kanji que eu preparei para esse mês de janeiro, para começarmos 2022 assim bem animadaços para encarar, né, os nossos estudos esse ano. E eu basicamente criei esse desafio de kanji pensando em mim mesma, tá? Eu já tenho o N2, é o meu objetivo conseguir chegar no N1, conquistar, né, passar nessa prova. E uma das minhas grandes dificuldades acaba sendo o kanji. Tanto que acontece bastante de, por exemplo, eu ouvir o áudio da prova, entender o áudio, mas ter ainda bastante dificuldade em ler os textos, porque a dificuldade está em kanji, não é exatamente o vocabulário, é o kanji e como se lê, tá? Então, eu já queria poder correr atrás disso, quer dizer, eu já tô correndo atrás disso já tem um bom tempo, mas eu queria poder voltar de um jeito mais efetivo com os meus estudos de kanji, pegar no papel, escrever mesmo, sabe? Treinar, botar leitura, enfim, treinar bastante coisinha com eles, porque assim, pelo menos pra mim, estudar escrevendo à mão me ajuda bastante a decorar um ideograma, tá? Então, assim, quando eu pego e eu coloco ali, eu escrevo à mão bonitinho no papel, tudo certinho, eu sinto que eu memorizo mais fácil. E ter essa lado da escrita é sempre muito importante pra mim. Daí não adianta eu só ficar fazendo com Anki, sabe? É muito comum você ver vários canais japoneses e pessoas que estudam japonês recomendando o Anki. E eu acho realmente o Anki uma boa ferramenta. Porém, pra mim, assim, apesar dele ser uma boa ferramenta e ele funcionar comigo pra decorar palavras, ideogramas, frases e tudo mais, eu acabo sentindo uma falta desse lado manual. E como eu sou uma pessoa, como vocês conseguem ver pelo vídeo aí, que tá com canetinha, papel, colorido, uma penca de coisinha, eu sou uma pessoa que adora papelaria. Então, assim, ter uma questão manual em que eu vou poder rabiscar, vou poder escrever com várias cores, enfeitar do jeito que eu gosto, me motiva muito a continuar os estudos. Então, em cima disso, que era uma coisa que eu já fiz e eu já fazia, né, outros anos, e eu quero poder voltar a fazer, eu preparei esse desafio de um mês de kanji e decidi estabelecer um cronograma de estudos pra mim, tá? Em cima desse material que eu tô apresentando aí pra vocês desse livro, que é o Kanji Master, né? O que acontece? Esse Kanji Master, ele é um material que eu usei na escola de japonês que eu fiz lá no Japão em 2020. Eu tenho tanto o N2 e o N1 desse livro, mas ele possui uma coleção para todos os níveis, então ele tem N5, N4, N3, N2, N1. Já vi vendendo aqui no Brasil, né, na livraria Sol, na Fonomag, né? Se você for de São Paulo, você tem acesso aí pessoalmente lá na Liberdade. Se não, eles têm sites, então você consegue encomendar com eles. Para além disso, se você também desejar, claro, obter outros livros de japonês ou esse material de japonês e não quer encomendar pelos sites brasileiros, né, que fazem esse trâmite internacional, eu também super recomendo. Essa, na verdade, é a minha primeira recomendação, é que você peça pela Amazon japonesa, porque a Amazon japonesa realmente é muito boa, tá? Dá pra você botar até o site em inglês e entregar, né? A questão é que é um pagamento internacional, tem que ter cartão internacional e você vai pagar o imposto pela importação, tá? Mas no fim das contas, mesmo assim, mesmo com dólar a R$6, ainda sai muito mais em conta comprando pela Amazon, tá? Bem, nesse meu planejamento, eu basicamente separei do dia 5/1 de 2022 até o dia 30/1 de 2022. Apesar de eu estar usando a hashtag, né, um mês de kanji, no geral tô dando em torno de 26 dias de kanji pra mim, tá? E esse planejamento, ele ficou dessa forma porque basicamente foram nesses dias que encaixou certinho as lições 1 e 2 desse livro. Então eu prefiro que ele encaixe certinho, bonitinho, do que eu fazer um negócio tudo quebrado, sabe? O que acontece? Se vocês conseguirem ver aí direitinho, né? Não sei se tá dando pra ver bonitinho, porque eu tô folheando o livro e colocando ali, cada dia, os ideogramas que eu vou fazer, que eu vou estudar naquele dia. Cada página desse material tem em torno de 8 ideogramas, tá? Só que, né, assim, o meu eu interior super fica dizendo pra mim, Fernanda, olha só, querida, você consegue, você dá conta de fazer uma página de kanji, faça uma página de kanji, vai lá, tem que se esforçar, entendeu? Só que
eu sei que sou eu exigindo demais de mim, sabe? No final das contas, vai me dar mais longas 1h30 de estudos, até porque quando a gente vai avançando nos Candi, avançando nos níveis no geral, né? E falando principalmente de Candi, vai ficando muito difícil e muito elaborada as coisas. Então, são coisas que eu vou ter que procurar palavra, eu vou ter que escrever parada cheia de traço, vou ter que procurar significado de coisas que eu não entendo necessariamente. Então, assim, isso acaba tomando muito mais tempo, muito mais tempo. E aí o estudo que normalmente eu faria, que assim, em teoria deveria ser uns 40 minutos, meia hora, para 8 ideogramas, que por exemplo, talvez eu conseguisse fazer com ideogramas mais iniciais, para esses eu não vou conseguir. Então eu decidi dividir cada página no meio, tá? Então eu vou levar 2 dias para fazer uma página. Como são 8 ideogramas por página, então tem 4 ideogramas para cada dia, tá bom? Então, assim, eu acho que esse é um excelente exemplo de como é importante que a gente aprenda a respeitar os nossos limites e o nosso tempo, tá? Por mais que eu saiba que eu posso super, entre muitas aspas, conseguir dar conta de fazer uma página inteira, eu sei que vai ficar penoso pra mim ao longo da minha rotina, porque eu dou aula de japonês, eu pesquiso coisas, eu estudo outras coisas, eu preparo aula, então no meio da minha, né, eu tenho que manter exercício físico, né, fazer exercício físico para manter o corpo saudável, né, e eu tenho que arrumar casa, cozinhar, cuidar dos gatos, enfim, então no final das contas fica muito pesado. Daí eu falei, cara, é melhor que seja pelo menos 4 kanji por dia, que vá de pouquinho em pouquinho, do que eu super me propor a fazer milhares de coisas, milhares de ideogramas, milhares de coisas num dia, e aí no final das contas não dá conta, sabe? E isso bate bastante no medo que eu tinha antes de fazer esse desafio, porque o meu medo de deixar isso público, de falar assim, putz, vou fazer um desafio de kanji, galera, vocês querem fazer comigo? De deixar isso tão público pros outros, era mostrar pros outros o meu fracasso, sabe? Meu grande medo era esse, porque eu pensava assim, cara, eu tenho certeza que eu vou me desmotivar e que eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo. E aí, quando eu não conseguir dar conta, eu vou ficar triste porque eu não consegui fazer, e eu vou ficar pra baixo, e eu vou ficar desanimada de estudar, e aí eu vou parar e, putz, eu tenho que continuar porque aí eu quero motivar a galera, e no final das contas vai virar eu me forçando a estudar, e eu preciso continuar, porque eu já tô postando, porque meu trabalho, porque não sei o que lá, porque eu sou professora, e ia virar uma penca de cobrança, sabe? Então a conclusão que eu cheguei era que, assim, um dos meus medos era que eu propusesse esse desafio de kanji e que, em algum momento dele, eu começasse a sentir o peso disso, ao invés de sentir ânimo com isso. Justamente por eu estar me cobrando além do meu limite, por eu estar focando mais nos meus fracassos, nos dias que eu não consegui fazer aquela meta que eu tinha estipulado, e perceber, cara, olha só como é que eu não consigo, olha como é que eu preciso tanto estudar, ai meu Deus, olha, vai todo mundo agora tá vendo, porque é público, eles vão ver quão fracasso eu sou como professor e estudante, entendeu? E aí, depois de eu matutar muito, pensando nisso muito, né, eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, Fernando, você senta aqui com a sua bunda na cadeira e você vai fazer o seu planejamento. E à medida que eu fui fazendo esse planejamento e que eu falei assim, a minha vontade é de colocar uma página por dia, mas eu não vou fazer isso. Eu vou botar metade da página, porque metade da página eu tenho certeza que eu consigo fazer. É um negócio que me toma meia hora, 40 minutos e não é muito cansativo de se fazer. É um negócio que eu ainda vou estar motivada a fazer. E aí no final desse planejamento, apesar de, claro, se você for olhar assim, questão de tempo, vai ter tipo, sei lá, 2 lições para 26 dias, eu poderia fazer 4 lições, né, se eu fizesse o dobro disso. Mas, porém, entretanto, todavia, no final das contas, eu terminei esse planejamento olhando pra todo esse cronograma que eu fiz e pensando, gente, dá super pra eu fazer, tá? Foi esse o meu sentimento. Então, assim, eu acho que é muito bom que, se vocês quiserem participar desse desafio comigo, claro que não precisa ser nos dias que eu estipulei, do dia 5 até o dia 30, né? Tá ali até o dia 2, mas na verdade eu vou cortar ali porque vai dar certinho até o dia 30. Foi algo que funcionou pra mim, sabe? Mas, quer dizer, pra mim no momento de agora, mas se você estiver assistindo esse vídeo no futuro ou no passado, não sei, vai que inventaram uma máquina do tempo até o momento que você está assistindo esse vídeo, coloque de acordo com o seu tempo, com o seu cronograma. Se você consegue, se pra você fazer 10 kanji é show, faça 10 kanji. Se pra você fazer 2, show, faça 2 kanji. E aí isso me leva a pensar
que o quanto é muito mais importante que a gente mantenha uma constância no que a gente esteja fazendo, né? No que a gente se propõe a fazer, do que fazer em quantidade. A constância vale muito mais a pena, tá? Então, se eu crio uma constância em que literalmente por um mês inteiro eu vou estar estudando Kanji todo dia, eu vou estar criando um hábito, tá? E eu vou estar agindo de um jeito que eu vou ficar me sentindo super motivada e eu não vou me desanimar. É uma meta super acessível pra mim, que eu não vou chegar no final das contas e pensar, olha, eu não dou conta, entende? Então, quando vocês forem criar o cronograma de estudos de vocês, parem, reflitem, pensem direitinho se esse cronograma ele atende à realidade de vocês, tá? Dá vontade sim da gente fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, abraçar o mundo. Eu sou aquelas que adoram abraçar o mundo. Então vê se o cronograma vai bater com a realidade de você, com a sua... Você trabalha, estuda, faz faculdade, uma perca de coisa. Se o que você consegue é 30 minutos de estudo por dia, 30 minutos acabou. Faça os seus 30 minutos, porque você fazendo seus 30 minutos não é menos do que a pessoa que faz 1 hora, 2 por dia, tá? Então, constância em primeiro lugar. Fica aí essa minha dica aí, porque eu acho realmente isso muito importante. Bem, e aí no final desse planejamento, né, entrou aí essas 2 lições, tá vendo? Eu marquei ali mais ou menos até qual página que foi. E vou ficar aí devendo, mas tem umas partes do livro que tá rabiscada, tá? Mas é que eu vou realmente começar ali do início direito, porque eu quero fazer todo ele, que a maioria dele não tá feito, tá? E tem uns pontos desse material que são atibumento texto, tá? São pontos de testezinho pra você dar uma revisada em todo o cronograma. E eu também separei um dia pra fazer cada página desse atibumento texto, tá? Daí, no final das contas, deu mais ou menos isso, os 26 dias, bonitinhos, tá? E coloquei ali bonitinho, vai ser 25 dias, mas a pessoa não fez o cálculo direito, são 26. E eu estipulei pra mim que o meu estudo seria em torno de mais ou menos 30 minutos a 1 hora. Então, eu decidi que chegou em 1 hora, 30 é o mínimo, 1 hora é o máximo. Chegou em 1 hora de estudos, Fernando, você para por ali e continua no outro dia, tá? Porque aí eu consigo né? Beleza, no outro dia eu continuo, vai atrasar meu cronograma, mas é entender que é durante esse período de tempo que eu vou super focar naquilo, tá? E que eu acho, pelo menos, que isso seria extremamente relevante para que eu não me perca no tempo de daqui a pouco ficar super exigindo de mim. Eu acho que pelo menos dessa forma vai funcionar muito bem pra mim. Então, assim, vou, claro, gravando esse vídeo, né, o meu áudio e tudo mais, depois de mais ou menos já ter começado, tá? O desafio. Então, eu já sei que tá girando em torno de 30 a 40 minutos, 45 minutos. E tá sendo bom por enquanto, tá sendo muito bom. E eu quero, claro, poder compartilhar com vocês à medida que eu for seguindo, né? E quem quiser estudar comigo, por favor, use a hashtag 1 mês de Kanji. Me marque nas suas publicações, seja no Instagram, seja no Twitter. Eu vou colocar aqui pra vocês também o meu Instagram, meu Twitter. E, claro, né, a gente tem esse canal do YouTube aqui. Me marca, comenta nos comentários, coloca aqui, divide comigo. Vamos criar essa rede de apoio de estudo juntos, sabe? Que apesar de ser à distância pela internet, por vídeos, ainda é junto. Então, eu acho que é super legal a gente poder dividir os nossos estudos com as outras pessoas, justamente porque aí a gente acaba se motivando e se ajudando mesmo, sabe? Então é isso, quero dividir com vocês esse material, essa minha preparação, né, do meu cronograma de estudos, e eu espero vocês aqui falando comigo, dividindo comigo, seja aqui, seja nas outras redes sociais, conforme tá seguindo os estudos de vocês, tá bom? Beijos, muito obrigada por me assistir e até mais. Bye, bye!